Gente bonita, bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa celebração desse domingo. Que bom encontrar vocês nesse tempo onde a gente acredita que seja necessário para o nosso coração. A gente está aqui porque a gente deseja, fazer com que a nossa fé, a nossa espiritualidade possa ser sensibilizada, possa ser afinada, possa ter novas percepções, ganhar novas conexões. É isso que a gente acredita que é fazer parte de uma comunidade. É criar novos laços, produzir novos afetos, acender em nós esperança, coragem, suscitar uma fé que às vezes se encontra adormecida. E é por isso que é tão bom a gente estar nesse ambiente. Porque a gente também acredita que esse ambiente pode ser um lugar seguro, um lugar onde abriga quem a gente é e sem medo, sabe? Sem se sentir culpado, sem se sentir com a alma pesada, sem sentir que você está dentro de um rito que te impõe mais ainda fardos para você caminhar. Não, a gente quer aqui suscitar uma vida bonita e leve. Eu quero isso para você, eu desejo isso para você. É isso que nós nos propomos enquanto comunidade de fé. Ser quem se é, aceitar o que deu para ser. Não ser perfeito, mas ser você. É assim que canta a Zélia Duncan. Vamos ficar em pé? O que você traz no coração? Eu gosto sempre de fazer essa pergunta. Nesse lugar, que aqui é um altar, até onde você está aí também é um altar. Por que é um altar? Porque é a tua vida. Porque é a nossa vida. Você está diante de Deus. Feche os teus olhos. Está diante de Deus, do sagrado, do mistério, daquilo que move a vida. E aí você diz assim, está aqui. Aqui são as minhas dores, aqui são os meus questionamentos. Aqui, está aqui. Eu quero deixar aqui, nesse altar. Olha as minhas dúvidas, as minhas incertezas, a minha indignação, eu quero deixar no teu altar. Olha, aqui, o que me atravessa, esse engasgo, esse ressentimento, essa mágoa, esse desejo de vingança, quero deixar aqui no teu altar. Mas também eu quero deixar a minha alegria, o meu cuidado, a minha compaixão, o meu perdão. Que esse tempo seja isso, integral, inteiro, diante daquilo que nós somos, as nossas sombras, mas também as nossas luzes, aquilo que a gente tem como o mais belo em nós, mas também as nossas inquietações, os nossos paradoxos, as nossas ambiguidades, as nossas fraquezas. Nós queremos deixar tudo diante do teu altar, diante daqui, porque é com esse repertório daquilo que nós somos, da nossa linguagem, dos nossos afetos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, que nós podemos ser parecidos contigo, seguindo de luz em luz, seguindo de glória em glória, para que a gente se torne todo amor. Que seja isso, esse tempo, essa celebração, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Povos e raças, muitos
grande multidão, muitos irão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra o teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui, presente aqui, presente aqui, presente aqui. Aleluia! Que coisa boa, que coisa reconfortante é sabermos que Ele está entre nós, que Ele está presente aqui. E que bom é termos esse momento de acolhimento, de respeito, de proximidade um com o outro. Eu me sinto muito feliz de estar aqui, esse ambiente recíproco. E vamos continuar com esse momento de louvor. Vamos render graças ao Senhor. Vamos nos alegrar. Bata palmas, se alegre, cante. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome.
Aleluia! Cante, minha alma, alegra minha alma. Continuemos cantando e louvando a esse Deus maravilhoso que sempre está conosco, que é digno de todo louvor, toda honra. O Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Nós temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. E muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu
louvado, exaltado seja o teu santo nome, Deus. Obrigado, Pai, por nos dar a oportunidade de sermos reconfortados em teu colo, de podermos dizer para ti, Deus, tudo o que estamos sentindo. Nós podemos ter dúvidas de várias coisas, mas não temos dúvidas que tudo que precisamos és tu, Deus. Tu és o lugar que procuramos. Onde a verdade reina.
esse lugar de amor, lugar de esperança, somente em Ti. Obrigado, gente bonita. Obrigado por essas canções, por orar através delas no nosso coração. Gente, deixa eu falar para vocês. Agora vem um boletim médico, né? Momento boletim médico. Os nossos pastores, tanto o Márcio quanto o Elienay, fizeram cirurgias, né? O Márcio amanhã completa 15 dias que ele fez uma cirurgia de septoplastia, mas com certeza amanhã já vai estar de alta, terça-feira volta ao trabalho normalmente, então tá tudo bem, tudo tranquilo. O nosso pastor Elienay já teve alta durante a semana, já está também em casa, né? Certamente vai estar nos assistindo na nossa celebração que vai ao ar às 18 horas no YouTube. E também está bem, né? Amanhã já tem a revisão, já retira a sonda, está tudo bem, graças a Deus, sem muitas complicações, somente os transtornos, né? De alguém que faz uma cirurgia, então, mas ainda bem que está tudo tranquilo, tá bom? Logo, logo eles vão estar de volta. O pastor Márcio volta, eu acho que já no próximo domingo, né? E o Elienay, com certeza, muito provavelmente, na Santa Ceia. Não vai estar pregando, lógico, né? Vocês vão ter que me aturar aí pelo menos nos próximos, hoje, no domingo que vem, e provavelmente na ceia. Mas na ceia eu quero presentear vocês. Eu estou ali sondando uma pessoa para vir falar aqui para vocês, que já há algum tempo eu quero que ela esteja aqui conosco, uma pessoa muito querida, pastor, né, aqui de Fortaleza, e ele ficou de me dar essa resposta aí, tá bom? Então quero presentear vocês. E é isso. Hoje a gente começou a nossa caminhada dos novos membros e batizandos. A gente fez aquela famosa roda de apresentação, conversou um pouquinho, né? Contei um pouquinho da história da Bethesda, por que a gente chegou até aqui, as nossas escolhas, os transtornos, os conflitos que a gente passou e por que a gente permanece como esse lugar de acolher a todas as pessoas, permanece como esse lugar de sempre repensar e não ter medo de repensar a fé, a espiritualidade, de repensar aquilo que a gente acredita, e a gente só tem um absoluto, que é o amor. Isso aqui a gente sempre vai carregar. É o absoluto que a gente acredita que não pode ser modificado. Se a tua religião, estou dando spoiler já da minha mensagem, se a tua religião exclui, tem um discurso de ódio, de preconceito, joga ela fora, em nome de Jesus. Porque, como a gente já colocou como slogan nosso, a nossa religião aqui é o amor. A gente vai servir agora a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. As crianças já podem sair, nós só temos uma hoje, né? Temos duas, olha aí. Para o seu encontro. É muito legal. Eu sou responsável pelo Ministério Infantil, Ministério das Crianças, e é muito, muito, muito interessante, porque a gente se inscreve pensando nelas, né? E aí é um desafio, porque a gente aprende a escrever para vocês, adultos. E aí pensar a fé a partir de uma percepção lúdica, né, é um desafio, e eu tenho adorado a fazer esse momento. E aí eu passo, né, é uma inspiração, uma aula para as nossas professoras. Tem gente nova chegando, o Valdeci inclusive vai estar aí hoje também, para esse momento de aprendizado. Tem a Daiane também que está conosco, e a gente está só aumentando o nosso grupo de professoras e professor para atender melhor as nossas crianças nessa compreensão também da fé.
Então vamos servir a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta nesse instante, eu queria muito e conto muito com a tua colaboração. Esse lugar é nosso, essa casa é sua. Então a gente precisa fazer com que ele seja bem cuidado, a gente precisa que ele seja um lugar capaz de atender mais pessoas, para que a gente consiga ter essa voz ativa nas redes sociais, nos encontros, nos nossos grupos de aproximações. E é isso que a gente acredita, fermentar. Né? Hoje eu fiquei muito feliz, porque a gente percebe que existe aí eu diria, um segmento de pessoas que estão sem direção. E a gente pode ser esse lugar. Que se perderam por conta do acolhimento do segmento evangélico a uma política da morte, né, abraçando discursos políticos de morte, como também um segmento evangélico que se deixa ser levado por um fundamentalismo, por um moralismo que faz com que a vida seja apequenada, seja minguada, seja diminuída. E a gente, enquanto instituição, a Bethesda, quer ser esse lugar que ventila, que potencializa a existência, sabe? A tua existência, a nossa existência. É isso que a gente acredita. Então, por isso também que a gente se torna responsável a partir dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Eu acredito que o Pix está aqui projetado, tá? Você pode ir ali no nosso diácono Igor e Flávio, tá? Também. O Igor está morto de feliz, mas eu sou pastor, não posso fazer isso. Eu aprendi que você não esmaga o caniço quebrado. Você não apaga a vela que está só fumegando dos torcedores tricolores. Você não faz isso, né? Eu fiz isso ontem, hoje não. Mas é isso. Vamos orar? Deus, que bom ter esse lugar arejado. Esse lugar de gente amiga, de gente comprometida com a tua causa. E a gente precisa também desses recursos que são simbólicos, mas tão necessários para que a gente possa manter esse espaço, cuidar desse espaço, fazer desse lugar, muito mais do que a questão geográfica, muito mais do que as paredes, é o projeto de ser igreja, Bethesda. Então, que os nossos dízimos, as nossas ofertas sejam acolhidas de maneira leve, suave, como oferta, como um perfume que aroma, né, como esse aroma capaz de suavizar as nossas vidas e ter um impacto tão urgente na vida de tantas pessoas com a nossa proclamação, com o nosso anúncio. Que seja isso, esse tempo. Amém. Separará
abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É amoroso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É amoroso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É amoroso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Eu converso com vocês hoje, primeira parte de uma reflexão, que é um exercício pedagógico que eu quero fazer e proponho a vocês nesses 2 domingos. Começo hoje a primeira parte dessa reflexão, e no domingo que vem eu a concluo. A minha ideia é óbvio que eu não vou dar conta daquilo que eu desejo falar para vocês. Há sempre mais ao que se dizer, ao que se falar. Mas é pelo menos te dar aí nas tuas mãos um sentimento, uma percepção, um valor, que você, ao olhar para essa comunidade, para essa igreja, você diz o seguinte: é isso que eles acreditam. É por aqui, pelo menos. Começa aqui. Então, eu quero fazer uso da leitura do capítulo 4 de Lucas, a partir do verso 14. E o meu tema é um caminho espiritual libertador. Diz assim um texto: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Talvez a palavra poder não seja mais adequada na tradução, mas na força do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Livro é forma de dizer, né? Imagina, né? Era um excerto, uma parte, né? Pergaminhos, rolos e mais rolos, seria todo o livro de Isaías. Era uma parte. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Essa cena é linda.
Você quer orar comigo mais um pouquinho? Inspira o nosso coração nesse tempo. A gente precisa. E que bom que a gente está nesse lugar onde os afetos, os encontros já nos possibilitam isso. As canções, a amizade, a oração, tudo isso é uma forma do teu vento suave, como uma brisa, a suscitar em nós uma consciência, uma sensibilidade diante do que importa na nossa vida. Amém. Pastoralmente, essa é uma percepção que eu tenho às vezes. As pessoas chegam a Betesda, e também aos que já estão na Betesda, com uma certa demanda. Uma demanda, eu diria que já há algum tempo a gente abriu mão. Que nos fizeram, inclusive, de entrar na contramão do fétido e perigoso movimento evangélico. Qual é a demanda? Qual é a questão? Que sempre as pessoas nos questionam. Qual é a doutrina de vocês? Qual é a confissão de fé de vocês? Quais são os dogmas que essa comunidade acredita? Eu entendo que, de certo modo, a gente carece, é uma necessidade humana de construir uma base moral, religiosa, né? Ela precisa pisar, se referenciar, se nutrir de alguns valores e princípios. No entanto, o esforço que a gente faz há pelo menos 2 décadas é justamente de quê? De criar uma comunidade que seja minimamente religiosa. Nós somos minimamente religiosos, mas a gente não abre mão da experiência mística, do mistério da vida que nos atravessa, desse lugar onde a palavra e a razão não dão conta. Nós somos uma comunidade minimamente litúrgica, mas que a gente não abre mão dos ritos essenciais. Eu coloquei aqui ritos essenciais, como a ceia, o batismo, a oração, a palavra, as canções que vão inspirando a nossa jornada. Nós somos uma comunidade, vocês devem já ter percebido isso, minimamente burocrática e hierarquizada. Porque o nosso apelo mesmo, é o serviço, é a prontidão, é daquele e de quem diz, o que é que eu posso fazer hoje, pastor? Ou seja, a gente faz um esforço para que a nossa expressão de fé espiritual não seja alicerçada em regras e disciplinas, em ordem e poder, mas que os afetos, todos eles, os agridoces afetos, atravessem nossos encontros. Por qual razão a gente faz isso? Se Paulo Freire acreditava em uma pedagogia libertadora, nós acreditamos em uma vivência espiritual também libertadora. Desejamos criar uma comunidade de fé que seja madura e não se perca em questões empobrecedoras. Questões empobrecedoras acerca da fé, da espiritualidade, como isso pode, pastor. Pode esculhambar o Fortaleza? Não, né? Pode, isso não pode. Pode pintar o cabelo? Isso é pecado? Isso não é pecado? Isso é certo? Isso é errado? Ou seja, um apontamento da vida humana restrita à dicotomia, presa ao enquadramento de um moralismo que não promove consciência e muito menos é capaz de sensibilizar corações.
Percebe? Se a gente fica nesse jogo do pode ou não pode, a gente vai criando neuras, a gente vai criando um regramento que daqui a pouco nos escapa e a gente não consegue mais viver. É um aprisionamento. E por isso que a gente deseja muito mais do que te dar uma regra, te dar um valor, te dar um princípio, é tentar construir uma consciência que seja coletiva, comunitária, de aprendizagem acerca de Deus e da fé, e que seja capaz de tornar a tua vida bonita. Por isso que a gente ousa repetir as palavras do profeta Ezequiel, capítulo 36, 26, que diz assim: eu vou dar a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. O nosso anseio é encarar as consequências daquilo que o apóstolo Paulo disse aos Gálatas. Capítulo 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. É com esse sentimento que durante esses 2 domingos eu desejo sublinhar uma proposta que possa vir a inspirar a nossa trajetória. De novo, não é te dar um regramento, não é te dar uma cartilha, mas tentar nos aproximar daquilo que a gente pode chamar, esse é o meu caminho espiritual. Desse lugar em que a nossa existência tem a chance de ser alargada em consciência. E aí, à medida que a gente ganha consciência, a gente também ganha compromisso com a vida. Tá, pastor? Bacana, legal. Discurso motivacional. Mas afinal, o que é espiritualidade? Antes de eu te dizer o que é espiritualidade, a gente precisa limpar os nossos olhos daquilo que ela não é. Porque não raro a gente associa a vida espiritual, a espiritualidade, a um estilo de vida que primeiro nega o corpo, que nega o prazer, que nega a fruição, que nega a felicidade, que nega o deleite. Percebe? A gente fala de um mundo espiritual, a gente fala de uma vida espiritual, a gente fala daquilo que seria a espiritualidade como uma oposição à nossa vida. As tuas emoções, os teus sentimentos, os teus afetos, aquilo que tu gosta, sabe? O teu prazer, a possibilidade de ser feliz. E isso tem uma razão de ser, porque a palavra espiritualidade ela vem de quê? De espírito. Então, ou seja, se é espírito, então é tudo que se opõe à matéria. É tudo aquilo que não é captado pelos sentidos do corpo. Em outras palavras, é uma relação de transcendência que está para fora de mim, de uma experiência que me atravessa do lado de lá, do mundo de lá, e que acontece aqui dentro, para o meu mundo. Ou seja, se eu quero ter uma espiritualidade, eu preciso necessariamente negar escutar uma música mundana. Meu Deus. Eu preciso negar, porque eu gosto de torcer o meu vozão. Eu preciso negar o meu bom vinho. Eu preciso negar o deleite de ter encontros com meus amigos, as minhas amigas, o meu rolê. Eu preciso negar esse mundo. Eu preciso negar essa vida aqui. Nessa esteira histórica, a ideia de espiritualidade fez uma separação. Percebe? Há uma separação. Tudo que se refere ao espiritual é divino, é sobrenatural. E, portanto, se é divino, é sobrenatural, a gente deve celebrar, a gente deve cultivar, a gente deve vivenciar, a gente deve aderir. E tudo que se refere ao humano, ao natural, e por isso, deve ser desprezado. Deve-se tomar cuidado. Cuidado! São as obras da carne. Quem aqui é crente velho sabe dessa expressão. Tem gente se acusando aqui bastante. Ou pelo menos o seguinte, tem que mortificar a carne. Mortificar o corpo. Tem que subjugar, tem que dominar.
Ou seja, dentro dessa compreensão de espiritualidade, é fundamental renunciar o corpo, renunciar a porção de si mesmo, renunciar à experiência da nossa humanidade. Então tira isso, limpa os olhos, isso não faz parte da espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã, aquela que nos propõe um caminho, nega essa percepção. Ela vai nos colocar diante de uma experiência espiritual que está intensificada, que está amplificada, que está aliada à própria vida. Não é mais sobre o lugar, não é mais sobre o rito, não é mais sobre a liturgia, não é mais sobre a celebração religiosa. É na instância da própria existência que a espiritualidade se realiza, se concretiza. É no teu cotidiano. É nos nossos hábitos, é nas nossas emoções, é nas entranhas da nossa rotina e em nosso próprio corpo. É aqui, agora, e é por isso que Jesus, diante da mulher samaritana, ela pergunta: onde é o lugar da espiritualidade? Não é mais no templo, não é mais no monte, é aqui na vida, é nesse encontro, é nesse enlaçamento, é nessa relação que acontece um encontro com o divino. E aí o José Tolentino Mendonça, anota aí, vai, José Tolentino Mendonça. Tudo que tiver desse cara é católico, pastor. A gente vai usar ele aqui, claro. Você não sabia não que ele é o nosso guru espiritual? Brincadeira. Mas é um poeta, é um cardeal, inclusive está substituindo o Papa, né? Nas homilias, mas de uma fineza, de uma percepção. Eu tive o prazer de encontrá-lo aqui na Faculdade Católica de Fortaleza, e que nos ajuda a compreender isso. Olha o que ele diz: a vida é um imenso laboratório para a atenção, a sensibilidade e o espanto que nos permite reconhecer em cada instante, por mais precário e escasso que este seja, a reverberação de uma fantástica presença, os passos do próprio Deus. O corpo que somos é uma gramática de Deus. O corpo que você é por onde Deus fala, é por onde o mistério da espiritualidade acontece. Não é do lado de fora, não é na porção da oração somente, não é apenas da palavra que se diz e que se fala, da canção que se canta, não, é aí, atravessado em quem você é, no corpo humano. O problema é que a gente não lê a Bíblia. Confessa o teu pecado aqui comigo, vai. Você não lê a Bíblia. E nem presta atenção quando lê. Porque João vai dizer no seu evangelho, diz uma palavrinha simples, que vai dizer assim: o divino se fez, quer ser carne, ser humano, ser gente. É o ponto da nossa espiritualidade. Precisa ser esse apontamento para o corpo, para a nossa linguagem, para aquilo que a gente é. Então, de forma direta, a espiritualidade cristã será a vida que deixa ser guiada pelo Espírito de Jesus. De novo, essa ideia de oposição entre espírito e matéria ela é platonista. Ela vem muito da ideia grega, de que o mundo das ideias vai ser o mundo perfeito, o mundo ideal. E o mundo aqui é apenas uma representação. E aí a espiritualidade, ao longo do tempo, foi também sendo contaminada com essa lógica. Mas a partir de Jesus, da encarnação, da corporificação do divino, isso vai ser totalmente destruído. Esse paradigma vai ser rompido. Então, viver a espiritualidade cristã é estar assentado no sentimento, como Paulo vai dizer aos Filipenses, o mesmo sentimento que habita em Jesus.
É uma vida que aderiu ao Evangelho como uma boa notícia, que demonstra uma disposição, uma forma de viver, sobretudo amparado em uma radicalidade de abraçar a existência e lutar para que ela seja boa, plena, abundante, não apenas para si, mas para todas as pessoas. Desse modo, a espiritualidade não se trata de uma experiência apenas subjetiva, individualizante, que nos leva ao interior de nós mesmos. Ok, a oração também pode ser esse lugar, mas não é apenas só isso. Não é apenas olhar para si e esquecer o que está aí, diante dos nossos olhos. Não, é fundamental a gente abrir os olhos. É o desafio de abraçar a vida como ela, né, como ela é, e nela ouvir o bater do coração de Deus. Esse é o caminho. E o que eu quero propor para vocês é o seguinte. Tá. Onde é que a gente pisa agora, pastor? Preciso de um lugar para pisar. Obrigado. Ele veio para frente só para insultar. Vocês viram, perceberam? Discerniram o Espírito? Ele veio com a camisa do Ceará, né? Total. Então, onde é que a gente senta? Onde é que a gente põe o pé? A espiritualidade do Evangelho só trouxe uma coisa para vocês. A espiritualidade do Evangelho antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes da oração, antes do que você acredita que é a tua experiência de batismo, é um compromisso ético com a vida, e ao lado dos que sofrem. Antes de qualquer coisa, não adianta, como diz a canção do Fernando Mendes, não adianta a igreja rezar e fazer tudo errado. Veja, a narrativa de Lucas nos mostra com muita clareza por onde consistia a espiritualidade de Jesus, é o que a gente leu. Essa espiritualidade e esse relato aqui está permeado com o seu compromisso, com a sua missão, com a sua vocação. A narrativa começa dizendo que é através do Espírito, pela força do Espírito, por meio do Espírito que Jesus volta a Galileia. Para quê? Para comunicar, para apresentar, para deixar transparente qual era a sua jornada, para quem e por quem ele estaria atuando. Para quem e por quem. E é justamente ao ler a narrativa de Isaías que ele corporifica o seu ofício. Isto é, a sua espiritualidade, aquilo que ele é impelido a fazer. Eu vou dar a vida àqueles que têm a sua vida questionada ou impedida a serem vividas. Esse é o meu compromisso. O meu compromisso é tornar a vida daqueles que estão subjugados, daqueles que sofrem, daqueles que estão esquecidos, daqueles que são malignizados, para que eles possam ter a sua vida dignificada. Esse é o meu compromisso, é muito mais do que ir ao templo, é muito mais do que entrar na sinagoga, é muito mais do que estar comprometido com o rito do sábado. Não é isso o meu caminho, não é esse o meu caminho. O meu caminho é fazer com que essas pessoas, que inclusive a religião de vocês a malignizam, a marginalizam, possam ter voz, possam ser curados e os seus sofrimentos serem aliviados. Jesus apresenta a sua espiritualidade como uma causa que se funde com a causa da vida humana. Perceba que nesse texto a gente entende que... O que a gente pode entender? Caramba, eu só vou encontrar Deus à medida em que a gente defende a vida daqueles que sofrem. Eu só vou encontrar o sagrado se eu tiver essa disposição, a disposição de ir ao encontro daquelas que perderam sua dignidade, que estão excluídas de uma existência que pode e deve ser bem vivida.
O centro da espiritualidade cristã consiste nisso. É esse o critério que vai nos servir de referencial, que deve ser levado em conta. Não há outra maneira de nos aproximarmos do sagrado sem antes, primeiramente, nos aproximarmos das dores do mundo. Sem antes levarmos em conta a compaixão como nosso dever ético. Sem antes levarmos em conta que o nosso compromisso se materializa em atitudes que tornem a nossa religião, a nossa fé, uma maneira, um jeito de curar as feridas do mundo. Você, meu irmão, minha irmã, eu tenho uma notícia para te dar. E a notícia às vezes não pode ser muito boa. O teu compromisso ético, se você diz e acredita nessa espiritualidade, é o seguinte: você é a cura do mundo. Você é convidado a tornar esse mundo um lugar melhor. Esse é o nosso compromisso ético. Esse é o caminho a qual a nossa espiritualidade pode e deve estar alicerçada. A nossa prática espiritual só vai fazer sentido quando levamos em conta que nossa relação com o divino é mediada pela vida e por aqueles que apresentam suas dores, seus sofrimentos. A espiritualidade de Jesus não é um projeto que nos centraliza em nós mesmos. Ah, Jesus, quentinho e gostosinho, só para mim. Não. A espiritualidade de Jesus não é a busca pela perfeição, em uma santidade vaidosa, não. Na aquisição de virtudes, não. A espiritualidade do Evangelho é um projeto para fora de nós mesmos, orientado para aqueles que sofrem, para aqueles que precisam de perdão, de amparo, de abraço, de acolhimento, de reparação e de justiça. Novamente, é um projeto de defesa da vida precarizada. É um projeto de defesa da vida diminuída. É um projeto da vida que foi empobrecida em todas as suas dimensões. É isso que Jesus está declarando. Isso é tão contundente que é um critério determinante, definitivo, último, daqueles que vão entrar ou não no reino dos céus. Como assim, pastor? De novo, vocês não leem a Bíblia. Mateus 25, 31 a 46. Qual é o critério? Não é um critério religioso. Eu dei o dízimo na Bethesda. Obrigado. Deus abençoe a tua vida. Pô, filmei aqui, ó, fiz um Reels na mídia. Servi com as crianças. Isso é bom, isso é útil para a nossa comunidade. Mas qual é o critério da parábola que Jesus conta em Mateus 25? Você faz parte daqueles e daquelas que aliviaram o sofrimento humano? Você deu de comer quem tem fome? Você vestiu quem nada tinha para vestir? Você cuidou de alguém doente? Você visitou os encarcerados? Cadê o critério religioso aqui? Pega leve, Jesus. Eu estou concluindo que eu fiz um pacto aqui com o pessoal que 2025 é 25 minutos. Mas hoje vai passar um pouquinho. Só um pouquinho. Em muitos momentos, Jesus fez alguns enfrentamentos. Qual foi o primeiro deles? O que vem primeiro, a vida ou a religião? Esse é o primeiro enfrentamento que Jesus faz. Jesus olha para a vida como um ponto de partida. A religião pode ser subserviente aos poderosos. Acho que a Ada que falou hoje no nosso encontro, de como às vezes a religião faz sofrer. A religião pode ser uma via de produzir mais sofrimento ao invés de libertar.
Por isso, Jesus vai transgredir no sábado para dizer o seguinte: a religião só faz sentido se ela sempre está a serviço da vida. Ela precisa ser esse lugar que potencializa um modo de existir, inclusive com deleite e alegria, com samba. Não apenas com o rosto contrito, meu Deus, o sofrimento. Eu sei que às vezes a vida é dura, é difícil, mas olha só. Para Jesus, a religião não pode ser esse lugar que produz ódio, violência, exclusão, e não luta, inclusive, para cuidar da terra. Ela precisa ser jogado fora essa lógica de fé, a lógica de fé que Jesus deseja nos apresentar, esse caminho espiritual que Ele deseja fazer com que a gente siga e viva a nossa vida inspirada, é justamente essa. A religião precisa ser esse lugar capaz de acolher todas as pessoas e fazer com que as suas vidas que já estão esgarçadas, que a sua vida que já está sofrida, possa ter pelo menos um lugar e um espaço que abra as portas para ela, para dizer o seguinte: fique aqui, esse lugar é seguro, fique aqui, eu aceito você como é, fique aqui, nós vamos cuidar de você. A espiritualidade não é uma vida casta, castidade, né? Ascética, incólume, pura. Santinho assim, ó, menino, santinho. Jesus apresenta no Evangelho como alguém se distancia do ascetismo de João Batista. É engraçado isso. Parece ser um paradoxo. Jesus aceita ser batizado por João Batista. Ele vai encontrar ele lá no rio. A religião de João Batista é uma religião que são os essênios, que tem vários ingredientes interessantes, muito comuns no nosso tempo. O pessoal brinca que João Batista fundou o veganismo, né? Porque ele se vestia só de um jeito, só de uma maneira, só comia uma alimentação estranha, né? E estava sempre deslocado do mundo real. É tanto que eles são chamados da experiência e da fé do deserto. E aí Jesus olha para a religião de João Batista e diz: não é minha espiritualidade. Eu não vou viver uma vida monástica, de uma piedade normativa. E aí você olha para o Evangelho de João, onde é que Jesus inicia o seu ministério? Pergunta de escola dominical. Não é não? Onde é que Jesus inicia o seu ministério? A partir do Evangelho de João? Um casamento. Percebe? É uma oposição. Eu não quero essa espiritualidade de João Batista, que é ascética, que se centra nessa castidade, nesse puritanismo vazio. Não é isso. A minha espiritualidade só existe vida em Deus e com Deus se essa vida é capaz de promover celebração. Mas vocês só ficam vendo a transformação da água em vinho. Né? Mas é isso o sentido. É de uma vida que é transformada e de uma vida que agora pode ser celebrada, que pode retomar a alegria, o prazer. Gente, Jesus não mesmo, alguém que celebra o sofrimento. Não, ele é alguém que luta com aquelas pessoas que sofrem para aliviar o sofrimento e denuncia as estruturas que promovem o sofrimento. Quais são as estruturas que promovem o sofrimento? É o império e a própria religião. A espiritualidade não é sobre ter uma vida virtuosa e perfeita. De novo, não é. Não é. E aí é interessante porque a gente vai olhando para essa palavra virtude de novo,
a nossa ética foi atravessada pela ética helenística, que é uma ética grega, onde virtude, que é a palavra arate, era a qualidade dos aristóis, os aristocratas, que são os seletos, os privilegiados da sociedade. Então, Jesus não concebe que a sua espiritualidade seja tornar uma vida virtuosa. Virtuosa no sentido dessa virtude, de privilegiada, de que só poucos conseguem ter acesso a uma vida abundante, que poucos somente podem ter acesso a uma existência exuberante, que poucos somente podem ter acesso, inclusive à celebração a Deus. Então veja, para Jesus, a questão não era olhar para alguém como esse que é privilegiado, que foi selecionado, que foi escolhido, que está à parte, não. Ele olha para alguém e diz o seguinte: é possível a gente tornar essa vida, a nossa vida, de alguém que exala uma vida bonita. E alguém que tem essa vida bonita é porque foi capaz de praticar a justiça e não a virtude. Foi alguém que disse assim: não pode. Não pode, as mulheres não podem mais ser tratadas dessa forma. Não pode. Não pode alguém que, porque simplesmente está doente, ser condenado o resto da vida e dizer que Deus está contra ele, porque era essa percepção do Antigo Testamento. Porque é esse entendimento. E aí a gente começa a entender por que são os milagres. Os milagres é esse lugar de denúncia social. Vocês estão olhando para essas pessoas que estão doentes e dizendo o seguinte: Deus está contra elas. E aí Jesus vem e as cura dizendo o seguinte: não, Deus está a favor delas. Deus está com elas. Percebe? Então a virtude, ou o lugar que a gente deseja ser, né, alguém que exerce virtude, é alguém também que pratica a justiça e denuncia todas as estruturas que condenam e excluem. Não se trata de alguém que nunca errou, que nunca se equivocou, de alguém que nunca errou, que nunca pecou, não. Se trata de alguém que diz o seguinte: eu quero todos e todas possam viver muito bem. Agora eu estou terminando. Você sabe por que a Bethesda deseja ser esse lugar, esse espaço que promove um caminho espiritual libertador? Porque a gente não desiste de uma espiritualidade que coloca o nosso compromisso com as pessoas que mais sofrem. Porque insistimos em uma fé que antes dos seus rituais essenciais deseja se engajar para reparar as injustiças, e que para o paraíso não seja uma ideia que está colocada na nossa experiência de fé apenas como aquilo que vai acontecer no pós-morte, não, mas já aqui, entre nós, nesse mundo. Eu desejo o paraíso aqui, com vocês, lutando para que esse mundo não tenha mais pobreza, lutando para que as mulheres não possam ter a alegria de viver e não mais com um ciclo interminável da violência, que homens possam ser libertos do patriarcado e do machismo, que as pessoas LGBTs não sejam vítimas de tantos vilipêndios, que as pessoas negras possam ser reparadas e amparadas e não sejam vistas como um defeito de cor, que possamos erguer a nossa voz como símbolo dessa nossa espiritualidade. É isso que a gente deseja. O nosso caminho espiritual está assentado nisso. Nós não acreditamos no paraíso do pós-morte. Nós queremos e desejamos e lutamos no paraíso aqui, agora, construído com as nossas mãos. Você quer ficar em pé?
E a oração, pastor? Você não inclui ninguém na tua oração? É apenas peticionária? E você sempre vai ter que olhar para este referencial teórico. Qual é o meu compromisso ético? Pô, meu probleminha, cara. Tô com dor de cabeça. Eu quero um milagre para dor de cabeça. Tem gente a 200 metros de mim, com criança na rua, passando fome. Não, pastor, mas eu dou o dízimo, por que Deus não me abençoa? A tua existência pode ser esse lugar de bênção para alguém. Mas eu estou sofrendo. Há uma dor em mim. Esse lugar é para você. Esse lugar nós não celebramos as lágrimas, mas nós a reverenciamos. Nós acolhemos a sua dor. Nós queremos fazer com que você enxergue que a tua salvação, galera dos novos membros aí, fica ligado, a tua salvação não é individual. É não, irmão. É comunitária. A nossa salvação só pode ser comunitária. Esquece o filme deixado para trás. Não. A gente, enquanto essa terra não for lugar de paraíso, nós não podemos descansar com o nosso compromisso espiritual de tornar esse mundo melhor. Esse é o nosso caminho espiritual. E é tão libertador. Você não precisa ter medo dos teus desejos. Você não precisa ter medo de quem você é, se sentir pesado, culpabilizado. Não, o que tem aqui, agora, é esse chamado de um dever ético que a gente pode abraçar. Vamos orar essa canção? Quero aprender com Jesus. Quero seguir os passos de Jesus. Ele é o amor e eu quero ser também. Ele ensinou que tudo é nada sem amar. Amor sem preconceitos, amor sem diferenças. Quero aprender a perdoar com Jesus. Eu também não merecia e Ele me perdoou. Somos filhos do mesmo Pai, família de Deus. Vamos viver o amor.
amor sem diferenças. Quero aprender a perdoar com Jesus. Eu também não merecia e Ele me perdoou. Somos filhos do mesmo Pai, família de Deus. Vamos viver o amor. Deus é o amor. Quero amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Me importar com a dor do meu irmão, como se fosse minha dor, e aprender a perdoar. É o que queres de mim, que eu viva o amor, que eu viva pra amar. Quero amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Me importar com a dor do meu irmão, como se fosse minha dor, e aprender a perdoar. É o que queres de mim, que eu viva o amor, que eu viva pra amar. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito, que é o Espírito de Jesus, possa estar sobre cada uma, e que a gente possa perceber isso hoje, durante a semana, no feriado que está aí. Se você deseja isso, diga amém. Bom almoço, Deus abençoe.